Fala pessoal, beleza? Hoje a pergunta é: como o ateu virou crente? Vou responder isso, né, através de um pequeno testemunho aqui neste vídeo, né, um testemunho meu e como é que foi essa questão de eu começar a acreditar nas escrituras, não é, ter fé em Jesus Cristo, né, na Bíblia. Então eu vou contar um pouco dessa história aqui nesse vídeo, mas antes eu queria é, fazer algumas considerações a respeito do canal, porque faz muito tempo que eu não gravo vídeos neste canal aqui. Já confesso que fiquei anos, né, uns 2 anos aí sem postar nada, tinha até meio que abandonado isso aqui, mas eu preciso voltar, não é? Eu precisei voltar. Eu preciso estar sempre mostrando curiosidades, não é? O nome do canal é Lendo Bíblia e mostrando curiosidades, não é? Então eu tenho que estar sempre fazendo isso, porque eu acho que essa foi a missão que Deus me deu. Eu me lembro que eu pensava que eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Não que eu fosse pastor, não sou pastor, nem padre, nem líder religioso, nem algum tipo de autoridade eclesiástica, mas eu sou uma pessoa que lê a Bíblia e lê curiosidades paralelas à Bíblia, e eu acho que, como um discípulo de Cristo, eu deveria estar de alguma forma falando sobre Cristo, falando sobre a sua palavra, não é? E tentando, assim, eu tinha uma coisa, eu conseguia ler, eu sei ler, não é? Eu sei interpretar algumas coisas, então passar a minha opinião a respeito dessas coisas para vocês aqui. Eu tinha o intuito de que duas pessoas ou 3 pessoas vissem os meus vídeos e que, se isso acontecesse, estaria muito bem. Ah, mas eu vejo aqui que um número um pouco a mais desse que eu imaginava começou a acompanhar este canal e eu simplesmente o abandonei. Então, eu vejo hoje que tem 273 inscritos. Não que isso signifique que é o número das pessoas que assistem os vídeos. Não, não é assim. Isso não quer dizer nada. Mas já é algo muito mais relevante do que aquilo que eu imaginava. Então, eu vou voltar, não é? Eu vejo que tem muito trabalho ainda que não foi terminado, como, por exemplo, o intuito principal do canal, que é ler os evangelhos, versículo por versículo, os 4 evangelhos misturados, mas assim, de uma forma cronológica, vendo aquilo que aconteceu primeiro aqui neste evangelho, e depois o que aconteceu no outro, né? Tentar fazer algo na linha do tempo, não é? Então, eu preciso continuar isso. E eu vou continuar isso até o final dos evangelhos, não é? Na morte e ressurreição de Jesus Cristo, e continuar pelo Atos dos Apóstolos e finalizar ali pelo final ali do ministério do apóstolo João, que foi o último dos apóstolos, não é? E tentar começar a unir ali com os primeiros discípulos pós-apostólicos. Após os apóstolos, por exemplo, Policarpo, Clemente, Inácio, não é? Então eu quero ainda ler um pouco das epístolas desses primeiros cristãos, né? Os primeiros líderes da igreja depois dos apóstolos. E assim, seguir a história do cristianismo até chegar em nossos tempos. Essa é a minha missão aqui, não é? Mas vamos lá para como o ateu começou a acreditar nisso daqui. Gente, essa daqui é a minha primeira Bíblia. Eu me lembro que eu estava discutindo com uma senhorinha e ela falando, com a Bíblia na mão, falando:
Deus existe. Como você pode não acreditar no Criador de todas as coisas? Ele criou o sol. Aí eu, não, minha senhora, não. Quem criou o sol, na verdade, é o resultado de átomos de hidrogênio que estão sob tanta pressão que estão se fundindo, não é? Fazendo a famosa fusão nuclear. E por isso está liberando muita energia, que é essa energia luminosa que nós vemos aqui na Terra. A luz do sol. Não tem nada de Deus nessa história, não é? E eu, muito chato, eu era muito chato mesmo. Falava que eu era ateu, mas na verdade eu era um chato. Eu não conseguia ver uma pessoa na fé sem se incomodar. E eu ia lá e começava a incomodar a pessoa. E nesse inteirinho, ela falou bem assim: como é que você fala tão mal de algo que você nunca leu? Aí eu fiquei assim, poxa, na época eu tinha uma opinião, ainda tenho uma opinião até hoje, que você não pode falar contra algo que você nunca leu, que você não tem conhecimento, não é? E era justamente o que estava acontecendo naquela época. Eu falei, então me dá isso aí, me dá essa porcaria aí. Falar bem assim, eu era bastante ofensivo. E ela foi e me deu esta daqui, ó. Essa aqui, ó. E eu no começo fiquei assim, vamos lá, levar isso aqui pra casa, vou ler, né? Por onde eu vou começar? Aí eu lembro que eu fui no comecinho assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Não, isso aqui não entendo nada. Tentei lá o Mateus. Assim, depois de muito tempo a Bíblia abandonada lá em casa. Aí Mateus, essa é a genealogia de Jesus. Aí começou uma parada lá, cadê? Jacó gerou Judá, Judá gerou Tamar, e vai, até Jesus Cristo, não consegui entender nada. É muito difícil você começar a ler a Bíblia do nada, porque trata-se de um livro complexo, de um povo que tem uma cultura diferente da sua, de um povo que nasceu há 2 milênios atrás, 2, 3 mil anos atrás, e que existem termos lá que você tem que estar sempre estudando para você poder entender, que é justamente o que eu faço aqui nesse canal. Eu começo a ler com vocês para tentar dar um auxílio para vocês, para que vocês não fiquem perdidos, assim como eu estava naquela época. Deixei de lado, até que certo dia eu resolvi ler mesmo, de verdade. Só que dessa vez eu escolhi o livro do apóstolo João, o Evangelho de João. E, gente, eu totalmente descrente, ateu mesmo, comecei a ler aquele livro, e o livro já começou a me impactar logo do começo. Foram palavras que realmente eu não esperava que estivessem lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o livro foi me pegando mesmo. Eu fui começando a ficar envolvido na história desse livro. E eu fui começando a conhecer um Jesus que eu nunca tinha ouvido falar na vida, né? Eu fui me envolvendo, e eu perguntava, o que é isso? Gente, o que é que tá acontecendo comigo? Eu tô ficando crente nesse Jesus Cristo. Nossa, ele é um cara legal. Ele era todo... Só um minuto. Pelo de gato. Ele era totalmente diferente daquilo que eu concebia naquele meu preconceito. E hoje eu estou vendo as suas palavras aqui e eu estou sendo envolvido por ele. Eu ficava, gente, o que é que tá acontecendo? E eu fui lendo. E assim eu fui me envolvendo. Aí eu lembro que eu cheguei no capítulo 14, assim, que ele falava bem assim:
Não, aí, contra todas as expectativas que eu tinha na época sobre Deus, Deus é isso, Deus é fogo, é poder, do nada, essa pessoa, Jesus Cristo, ele pega, bota a toalhinha aqui no ombro, se ajoelha perante os seus discípulos. Oi, que divindade é essa que se ajoelha perante os seus servos? E ele se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos. E ele fala, e o Pedro fala o que eu falaria na hora: Senhor, não, a mim você não lavará os pés, você não vai ser servo, eu que sou o seu servo. Você não vai se comportar como servo para cima de mim. Aí ele fala: se você não deixar, você não tem parte comigo. E ele vai se humilhando para cada um, lavando os pés. Aí no final ele diz: tá vendo? Eu dei o exemplo, assim eu quero que vocês façam uns aos outros. E aquela lição ali, ó, me pegou, sinceramente, me impactou. E assim, eu fui ficando tão envolvido naquilo, que quando chegou a parte que ele fala bem assim, ó, eu lembro até hoje, no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando ele começou a meio que se despedir, eu lembro que eu já estava com lágrimas nos olhos. Eu já estava crendo naquilo. Eu já estava me envolvendo. É como ele falou, a ovelha, quando escuta a voz do pastor, não importa onde ela esteja, ela vai responder. E eu comecei a lembrar de uma coisa que, na verdade, eu havia esquecido já há muito tempo atrás. Era que quando eu vinha a esse mundo, eu lembrava de Deus. Eu tinha uma comunhão com Deus. Parecia que, eu lembro quando eu era criança, parecia que eu sabia de onde eu tinha vindo. Eu sabia, eu tinha uma sensação de eternidade. Parece que eu tinha vindo da eternidade. E eu cria em Deus na época. Eu lembro quando eu era criança. E infelizmente o mundo começou a me ensinar uma outra coisa. E foi me deixando daquele jeito que eu estava. Me deixando cético, me deixando zombador. E me deixando o ateu das revistinhas, não é? Aquele que confronta os cristãos, né? Aquele que assedia a fé alheia. E eu comecei a me lembrar disso, de algo que eu era na infância e que eu havia esquecido. E eu estava chorando naquele momento. E eu lembro que eu falei bem assim, eu lendo assim as escrituras, e ele falando que ia para a casa do pai dele, preparar lugar. Aí eu lembro que eu falei mesmo, chorando para mim mesmo, eu falei: Senhor, para onde o Senhor vai? Não me abandone. Aí foi quando Tomé falou bem assim: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Aí é mesmo, Tomé, para onde o Senhor vai que eu quero saber o caminho? Aí ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aquelas palavras entraram como uma faca afiada, de baixo para cima, me destruindo por dentro, me transformando em uma nova pessoa. E eu comecei a acreditar. E foi a partir dali que aquela Bíblia dada pelaquela senhorinha para uma pessoa que se dizia ateu, aquilo ali começou a ser a minha luz. E essa Bíblia é rabiscada do começo ao fim. Ó, eu não tinha dó. Eu sempre sempre marcava os textos, ó, para onde você vai ver, tem marcações, porque eu estava estudando de verdade e eu estava me envolvendo naquilo. E assim, todas as vezes que acordo de manhã, eu sempre peço sabedoria a Deus para que eu continue lendo e para aquilo que eu for descobrindo, que Deus for me revelando, eu ir passando para as outras pessoas. E é esse o intuito aqui do meu canal. Então, eu pretendo ver o que é que eu comecei aqui, que eu tenho que terminar, não é? Da melhor forma possível. E, assim, fazer a minha parte, assim como vocês vão fazer as suas.
e só aguardar mesmo, não é? Enquanto Deus estiver nos dando esse poder da vida, vamos usar os nossos dons para aquilo que é bem, não é? Então, este foi mais ou menos um pouco do meu testemunho. Ao longo dos próximos vídeos, eu vou contando mais histórias, eu posso contar mais coisas a respeito do meu testemunho pessoal, não é? E tentar continuar com a obra aqui deste canal. Beleza, pessoal? Eu abri uma conta aqui numa outra plataforma chamada TikTok e vou gravar vídeos curtos, vou colocar aqui e vou colocar lá também. Vou ver se eu consigo colocar o link aqui embaixo para nós recomeçarmos este trabalho aqui. Beleza, pessoal? Tenham uma ótima noite, né? Eu tô com essa cara meio inchada aqui porque eu acabei de acordar, estava muito cansado. Mas a partir de agora vamos voltar à obra aqui neste canal. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e tenham uma ótima semana, linda e abençoada. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.